Dia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Olá, boa tarde. Estamos de novo aqui para mais uma tertúlia social. Hoje temos a conversa no nosso estúdio a doutora Anabela Ferreira. A doutora Anabela Ferreira é licenciada em Serviço Social desde 1992, formou-se pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, tem uma pós-graduação em Ciências Sociais pela Universidade dos Açores e um curso de Mediação Familiar promovido e validado pelo Ministério da Justiça. Trabalhou no início da sua carreira na Segurança Social de Sintra, na área de projetos sociais, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra. E neste momento, desde 1994, desempenha funções no Centro de Saúde de Angra do Heroísmo, onde já quase faz parte da mobília, não é, doutora Anabela? Um bocadinho. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, é com muito prazer que temos hoje aqui a Anabela connosco e vamos então ter uma conversa como as habituais, que gostaríamos que fosse do interesse de todos, com temáticas que podem servir também para todos e nesse sentido, como técnica de uma área tão importante e necessária a todos nós, que é a saúde, e num centro de saúde onde também as realidades são, enfim, muitas e variadas e imensas. Eu gostaria de começar a nossa conversa, Anabela, dizendo-te, ser assistente num centro de saúde, como é que é este papel e estas funções, para além de sabermos à partida que são muitas e transversais a muitas áreas, não é? Mas conta-nos um bocadinho do teu dia-a-dia lá no centro de saúde, como é que é o teu dia-a-dia lá no meio de tanta azáfama. Ok, olha, antes de mais eu queria agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui e é com muito prazer que colaboro, não é? Ótimo. E realmente, em termos do centro de saúde, eu acho que, como é óbvio, não é? A nossa área é extremamente importante. Cada vez mais sabemos que a saúde não é só, enfim, os cuidados médicos, que são obviamente fundamentais e muito importantes, mas cada vez mais trabalhamos em equipas multidisciplinares e cada vez mais ainda em equipas transdisciplinares, não é? Onde há uma série de elementos que são fundamentais no tratamento daquilo que as pessoas apresentam quando entram na unidade de saúde e, portanto, nesse sentido, o serviço social de facto é fundamental que exista, não é? No caso dos cuidados de saúde primários, que é a minha área, portanto estou no Centro de Saúde de Angra, na Unidade de Saúde da Ilha Terceira, comporta neste momento, e desde há 3 anos para cá, os 2 centros de saúde que foram unificados como Unidade de Saúde da Ilha Terceira. Portanto, trabalhamos efetivamente neste momento, e estou sozinha neste momento, não tenho nenhuma colega, somos chamados a trabalhar normalmente no teor do trabalho que são as equipas multidisciplinares e transdisciplinares, como já disse. A equipa dos cuidados paliativos, da intervenção precoce, da saúde escolar, etc. Portanto, neste momento também faço parte de uma equipa que é a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, vulgarmente conhecida por CDT, pronto, e em muitos outros trabalhos em que, regra geral, nos pedem acompanhamento técnico, nos pedem parceria, em que nos pedem, portanto, a nossa opinião de como é que deverá ser, como é que deverá decorrer, quais são as alternativas, às vezes também um bocadinho para desbravar o caminho daquilo que podem ser os acompanhamentos, daquilo que podem ser os apoios, daquilo que podem ser as articulações com os serviços externos, com outros colegas, com outras instituições. Portanto, é um pouco neste sentido que neste momento o nosso trabalho se desenvolve, neste caso o meu em concreto. Claro que eu acho que em termos de cuidados de saúde primários há uma vasta área de trabalho e que, dependendo um bocadinho também daquilo que é a realidade em que estamos inseridos, poderá ser diferente, não é? Eu sei que há colegas no continente que têm outro tipo de trabalhos, por exemplo, ou até mesmo numa outra ilha, não é? Porque
há aqui diferenças de ilha para ilha, mas de facto o trabalho pode ser um pouco condicionado também por isso, pela realidade em que se insere, não é? Portanto, no meu caso, como já disse, trabalho nesta articulação, e depois há uma outra parte de trabalho um pouco mais individualizada, nomeadamente, e aquilo que eu considero de facto fundamental na instituição, que é o gabinete utente, que é da nossa responsabilidade, a responsabilidade do serviço social, e que é, para mim, também uma das áreas fundamentais na instituição, não é? Porque acaba por ser transversal e de apoio a todos os serviços e a todos os utentes, principalmente, como é evidente, sim, o próprio nome, como diz, gabinete utente, não é? E é para eles que nós estamos lá, não é? Exatamente, exatamente. Estamos lá um bocadinho por nós, porque também, e principalmente eu falo por mim, obviamente, e que acredito que a maior parte dos colegas assim seja, gostamos do que fazemos, sim, e fazemos com muito prazer, mas também, obviamente, e principalmente pelos nossos utentes, não é? Porque sem eles também não seríamos muito necessários, se calhar, não é? Sem dúvida. E eles, Anabela, em termos da informação que chega a eles, achas e consideras que eles utilizam esse gabinete, já que ele tem esse peso e essa importância, que nós que somos técnicas sabemos e percebemos o porquê da sua existência, consideras que do lado de lá, ou seja, dos utentes, que eles percebem o porquê da existência do gabinete deste e que o procuram e que o sabem procurar e utilizar no momento certo, quando precisam? Eu acho que, portanto, como disseste no início, eu estou no Centro de Saúde de Angra desde 1994 e tem havido uma evolução positiva, felizmente. E, portanto, no princípio talvez menos, depois houve uma altura diferente, depois tentámos reativar o gabinete, fazendo publicidade dele, e, portanto, tentando chegar o mais próximo possível dos utentes, não é? Porque, de facto, se não nos dermos a conhecer, se calhar também não é fácil as pessoas saberem que existimos. E cada vez mais, e penso que ultimamente isso tem crescido bastante e tenho feito os possíveis para que isso aconteça, acho que temos chegado cada vez mais aos utentes e temos tentado centralizar cada vez mais algum tipo de informação que é fundamental para eles, e temos feito publicidade que ele existe, temos tido o cuidado de que, em termos de sinalética, dentro da unidade, que esteja visível o seu lugar, onde é que ele está, para as pessoas poderem ter acesso a ele. A maior parte dos colegas também já estão sensibilizados para que, quando alguma informação mais precisa é necessária, que nos encaminham as pessoas. Está neste momento localizado num lugar que eu acho ótimo, que é ao lado do átrio principal, portanto fácil acesso. Sim, em termos logísticos, isso é fundamental, exatamente, portanto não obriga o utente a andar à procura, enfim, de uma porta onde possa estar alguém que o pode ajudar. Portanto, acho que estamos numa área neste momento fantástica, porque já estive noutro local que também era bom, mas neste momento acho que é melhor. Claro. E, portanto, temos feito todos os possíveis para chegar o mais próximo do utente, e que ele tenha conhecimento de nós e que ele perceba de que estamos lá para o ajudar, e principalmente para abrir alguma informação que muitas vezes não é fácil, por exemplo, no balcão de atendimento, onde tem uma fila enorme de gente, onde estamos a falar em público, porque é aberto, e que às vezes o funcionário que está naquela tarefa não é possível estar a explicar tintim por tintim e perder às vezes meia hora, 45 minutos, se for necessário, com alguma informação mais precisa, e que, portanto, há um espaço próprio onde, com toda o cuidado e privacidade, a pessoa pode ser informada de tudo o que quiser saber, pode nos colocar as questões, aquilo que muitas vezes pode acontecer não termos resposta imediata, vamos pesquisá-la, vamos procurá-la para que a pessoa fique o mais informada possível, não é? Porque no fundo é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo, é isso mesmo. Eu volto a insistir na informação, isto porque como técnica que sou, e tu também sabemos muito bem, que lidamos não só nos nossos serviços, mas noutros análogos aos nossos, com população, e essa população é heterogénea. Nós, tanto nos aparece uma pessoa com quem falamos e até sentimos que a informação chega e faz algum sentido àquela pessoa, como não. E muitas vezes, quando eu falo desta importância da informação, que tem que estar ao alcance das pessoas, eu falo uma informação que às vezes é muito mais do que uma simples sinalética, porque a pessoa pode ver aquilo, mas ela não sabe o que aquilo é. E então o que me referenciava há bocadinho até era mais se achas que as pessoas o reconhecem com a importância que ele tem, porque o haver sinalética, os colegas até
quando os colegas encaminham, menos mal, porque aí já houve uma abordagem e já houve, olha, vou encaminhá-lo para tal lugar onde vai ter. Agora, a simples sinalética, o ver isto muitas vezes não diz muito à pessoa e nós sabemos que muitas vezes uma informação que fica a meio, ou uma informação que simplesmente não é dada, ou por simplesmente um desconhecimento por parte daquele utente de uma informação que era importantíssima para ele conseguir ter ao seu alcance um resultado que era bom para si e para a sua situação naquela condição ou naquele momento em que está menos bem, é fundamental e muda tudo, não é? Claro. E então aí, claro, aparecemos nós às vezes, eu digo, com umas fadinhas quase dos contos de fadas e ainda bem que assim é, porque eu até gosto que assim seja, mas muitas vezes nem temos essa hipótese porque as pessoas nem sequer já vêm ter connosco e é neste sentido que eu te perguntava, não achas que há ainda uma grande falta eu diria mais que a sensibilização, talvez, que depois vai tocar no conhecimento de cada um e que o podem depois usar em seu benefício por parte de muitos ainda, uma grande franja de utentes que utilizam os serviços, mas muito mal utilizados, neste sentido de não saberem como e a quem recorrer nas determinadas situações, não achas? Não vejo de forma tão limitada essa questão, porque assim, é claro que não podemos estar à porta, não é, a chamar as pessoas para o nosso gabinete, portanto aquilo que podemos fazer é tentar chegar às pessoas por outro caminho, e portanto obviamente que o da sinalética é fundamental, não é, até porque temos sinalética escrita e temos, por exemplo, usamos também a cores, não é, porque sabemos que há pessoas que não sabem ler ou que leem com dificuldade e que não interpretam, mas é evidente que se calhar o palavra a palavra, o passar a palavra e nesse caso o acompanhamento que temos com os vários colegas, tanto na saúde infantil, na saúde materna, os médicos, portanto os enfermeiros, os médicos, qualquer outro colega que perceba que aquela pessoa precisa de mais alguma informação, que precisa de mais algum cuidado e que o encaminha, não é? É de facto se calhar uma das áreas em que devemos apostar, porque efetivamente só o que está escrito numa parede pode não ser muito fácil para se ler e para se perceber que aquilo nos diz alguma coisa e que podemos recolher alguma coisa positiva daquele gabinete, não é? Passa muito por aí e passa obviamente também por alguma forma como o divulgamos. Posso acrescentar que, por exemplo, neste momento a nossa unidade de saúde está em processo de acreditação e uma das áreas fundamentais para a acreditação é precisamente a área relacionada com os utentes e com todo o tratamento que porque o seu grau de satisfação depois vai dar as e portanto evidências, portanto essa é uma das áreas que estamos a trabalhar também em força e que esperamos que seja obviamente um passo enorme para melhorarmos bastante aquilo que já tentamos fazer o melhor possível, não é? Mas de qualquer das maneiras penso, neste momento estamos também a trabalhar na forma melhor de chegarmos a mais utentes e em mais curto espaço de tempo, digamos assim, para que ele seja o mais informado possível dos seus direitos e também dos seus deveres, que às vezes também é preciso sabê-los, não é? Sem dúvida. E portanto estamos também a trabalhar nisso, mas reconheço que só, porque nós temos, por exemplo, como já disse, a sinalética, a informação, mas temos também folhetos, portanto, divulgamos em folhetos, temos outro tipo de forma de abordagem, mas sem dúvida que se calhar quando a pessoa questiona, por exemplo, alguém no balcão, ou mesmo o seu médico, sobre alguma informação e que ele, ou por força da sua indisponibilidade de tempo, porque há outras pessoas, não é, que estão a seguir para ser atendidas, claro, ou porque eventualmente aquela informação é tão precisa que eventualmente ele não a detém no momento, que podem caminhar e sabe que pode e deve e fazem-no e cada vez mais o têm feito. E tentamos sempre, focando um bocadinho uma coisa que disseste e que eu achei muito importante, eu tento sempre chegar às pessoas, ou seja, tento perceber um bocadinho a pessoa que tenho à frente para chegar a ela, porque se calhar eu dizer que aquela de direito ou aquela informação está no decreto tal, a linha tal, não sei o quê, não digo muito, ou seja, digo alguma coisa a umas pessoas e não digo nada a outras. Portanto, eu tento que a pessoa que está à minha frente compreenda, não é só um debitar a informação, mas compreenda aquilo que eu lhe estou a dizer e os passos que são precisos dar, porque como sabes, nós cada vez mais também trabalhamos sempre na ótica de que a pessoa pode ser ajudada, pode ser informada, pode ser acolhida, mas tem que ser ela também a dar os seus próprios passos, não é? Sim. E portanto tento perceber um bocadinho a pessoa que tenho à frente para que aquilo que eu lhe quero transmitir chegue a ela, porque
porque é esse o objetivo. Porque se o objetivo fosse só dizer, não é? Informar, estava ali uma máquina, não valia a pena, não é? Sem dúvida. Penso que não seria muito importante, porque se calhar quem percebe o que eu possa dizer dessa maneira também não precisava de mim e consultava uma legislação qualquer, um livro, e percebia isso facilmente. Portanto, acho que isso é fundamental. Quando falamos com as pessoas, termos um bocadinho o feedback daquilo que lhes dissemos, percebermos se nós fomos compreensivos para ela, ou seja, se aquilo que nós lhe queríamos transmitir, porque ela precisa de o saber, se chegou, digamos, ao seu destino, para ela poder fazer uso dessa informação. Sim. Claro que depois pode não o querer. Há pessoas às vezes que dizem, ok, pronto, já sei, mas eu não estou interessada nisso, ou não quero fazer isso, ou está no seu mais absoluto direito. Claro. Mas acho que isso é fundamental, a linguagem com que se tenta também chegar. Concordo contigo e por isso eu também salientei, porque é uma realidade com a qual eu me deparo e me faz realmente às vezes sentir que é este muitas vezes o grande problema. Não digo sempre, nem com todos nós, porque também percebo que haja muita gente que utilize dessa estratégia que acabaste de falar, de olhar para o outro e tentar equilibrar-me a ele e perceber, bem, ele está-me a entender ou ela, não é? E isto é fundamental. Para mim isso é o pressuposto, a base de estarmos a fazer bem a nossa função, mas também sabemos que nem tudo funciona assim, portanto isto para mim é a base, porque quando uma pessoa mal informada é uma pessoa à partida mal orientada, claro, e que não tem acesso àquilo que deve ter, e isto para mim é de facto fundamental, e percebo que também para ti e para muitos outros colegas, e ainda bem que assim é. Diz-me só mesmo a título informativo, o gabinete do utente lá na unidade de saúde aqui em Angra está aberto todos os dias, tem um horário específico? Está aberto todos os dias, das 8h30 às 15h15. Porque, como digo, neste momento não tenho nenhuma colega comigo, portanto não podemos fazer um horário. A unidade de saúde está aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Mas pronto, eu não consigo. Essa novidade, desculpa interromper-te, de estar aberta até às 8 da noite, foi para mim uma novidade há muito poucos dias esta parte, eu não sabia. Está já há algum tempo. Eu não sabia e alguém me dizia isso e eu, não, o centro de saúde só está aberto até às 4h30 ou... Não, até às 8. Não, o horário foi estendido. E acho que há muita gente que ainda não sabe. Está aberto até às 8, até às 20 horas. Mas com todos os técnicos? Claro, não, portanto, depois internamente os técnicos, cada um, é como no meu caso, não é? Se forem necessários são chamados, é isso? De princípio, há áreas que não são necessárias, não é? Porque não temos um serviço, nós não fazemos serviço de urgência. Claro. Em regra, o último tempo de serviço, digamos assim, está mais vocacionado. Tem o balcão aberto e as consultas. Okay. Portanto, é óbvio que algum trabalho que seja feito ao balcão pode ser feito a qualquer hora, não é? Porque a pessoa, se for levantar umas receitas ou se for fazer qualquer tarefa de foro administrativo, é recebida ao balcão. E depois o trabalho de retaguarda é feito pelos técnicos, neste caso os médicos, que são a dar consultas. Alguns estarão a dar consultas nesse horário. Isso foi ótimo no sentido de dar resposta também a algum vazio, grandes vazios que existiam de pessoas com falta de atendimentos médicos. E facilita em termos de horário, não é? Porque é assim, o horário que tínhamos até às 5h30, não é? Coincide com o horário, enfim, das outras valências todas que temos e dos outros serviços todos, não é? E portanto a pessoa sempre que era necessário uma consulta precisava de faltar, ou às vezes dificilmente conseguia conciliar o horário, etc. Portanto, isto eu penso que nesse aspecto facilita. E o Centro da Saúde, neste caso, como unidade de saúde, requer, penso que enquanto objetivos também ser um bocadinho este suporte a mais, exato, não é? E aproximar-se cada vez mais. No fundo é um estreitar da relação entre o utente e esta questão da saúde, e os médicos e os técnicos, mas é uma mais-valia, tem que ver acrescentar qualquer coisa, e neste sentido, agora sim, faz todo o sentido ter realmente este horário alargado e estar nesta fase toda de mudanças e de alterações para melhor, e muito bem, não é? Como dizias. Muito bem. Entretanto, e como falámos do gabinete do utente e também do balcão de atendimento, que são aquelas áreas por excelência onde as pessoas vão ávidas de informações e a quererem saber para também se desenvencilharem das suas situações mais complicadas, veio-me a ideia. E acho que seria muito interessante falarmos um pouco aqui disto, porque é mais um dos tais temas que interessa a todos e que toca a todos, que é taxas moderadoras. Isto alguma coisa? Diz qualquer coisa.
as taxas moderadoras que, pronto, uma realidade com a qual todos nós nos deparamos no nosso dia-a-dia de comuns viventes. Basta precisarmos de um cuidado de saúde, seja ele mais simples ou mais complexo, e lá está esta realidade que tem vindo há uns anos a esta parte, desde que começaram a ser mais faladas, realmente alvo de algumas alterações. Portanto, alguns enquadramentos mudaram, pessoas que tinham direito deixaram de ter, porque antigamente o que enquadrava a pessoa como isenta era o seu problema de saúde. Agora vieram mais as questões portanto, sociais e económicas também a pesar, não é? Explica-nos um bocadinho em que ponto da situação, mais ou menos em termos de enquadramento, está esta realidade tão falada e comentada por todos das famosas taxas moderadoras, Anabela? Bem, em relação às taxas moderadoras, isto é sempre um bocadinho o tal assunto meio complicado, não é? Porque vai mexer aqui com o lado económico, e isto as pessoas, infelizmente, estamos cada vez mais em situação de ser um ponto fundamental na vida de qualquer um. E muito frágil. E frágil, infelizmente. É assim, de facto, as taxas moderadoras, quando foram implementadas nos Açores, tinham algumas, portanto, seguiam determinadas regras que estão na legislação, e tem havido alguns ajustes, obviamente, ao longo dos tempos, ao longo destes anos. A grande alteração que houve aqui foi, e penso que era essa a alteração que te referias, tem a ver com o seguinte: até certa altura, portanto, a isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica eram feitas ao balcão, com a apresentação da documentação, nomeadamente o IRS, e, portanto, daquilo que seria, à partida, aquilo que as pessoas têm como rendimentos. A partir de certa altura deixou de ser feito dessa maneira. E, portanto, há uma plataforma no portal do utente, aliás, no portal da saúde, onde o próprio funcionário faz. Aliás, é uma coisa que pode ser feita na casa de qualquer um, a pessoa ter acesso a esse portal e fazer ela própria esse pedido. Estamos a falar das questões de insuficiência económica. Esse portal faz, portanto, o enquadramento também com as finanças, não é? Com a autoridade. E, por isso mesmo, veio trazer algumas alterações de nível económico, não é? Porque depois as finanças vão fazer ali um tratamento da informação que não fica só naquilo que a pessoa declara como rendimentos, por exemplo, como trabalhador por conta de outrem ou por conta própria, mas que vai fazer um cruzamento com outro tipo de informação financeira, e que isso foi mexer um bocadinho com aquilo que eram os rendimentos de cada um. Não conta só o que a pessoa ganhava, que era o que estava na declaração de IRS, e isso veio mexer de facto com essa realidade. E, portanto, algumas passaram a ter direito e outras deixaram de o ter. É verdade. Em relação às outras portanto, questões que podem ser levantadas e que permitem que haja isenção de taxas, é uma questão das pessoas. Por exemplo, é um dos assuntos que podem tratar no gabinete do utente, porque há uma série de itens que podem levar à isenção de taxas moderadora. De facto, o da insuficiência económica é aquele que de longe absorve mais pessoas, mas depois há muitas outras formas ou pelo menos questões que podem ser colocadas e que podemos avaliar se elas se enquadram ou não dentro das regras que estão estabelecidas para a isenção de taxa moderadora. Nomeadamente, e também eu penso que não tenho essa estatística presente, mas eu penso que em termos estatísticos seja talvez a segunda causa de isenção de taxa quem tem uma incapacidade superior a 60%, que é comprovada através de um atestado do delegado de saúde. Pronto, mas isso é uma questão das pessoas, como digo, portanto, perceberem, porque há doenças específicas que também permitem que a pessoa tenha isenção de taxa, ou há algumas circunstâncias, porque há imensas, portanto, é uma questão da pessoa também abordar o gabinete utente, porque aí será esclarecido, não é, especificamente, e depois, desde que tenha o comprovativo, obviamente tem que ser, não é só irmos ao balcão e dizer, olha, eu tenho este problema ou aquele, portanto enquadro-me nesta ou naquela linha da legislação. Terá que ter esse comprovativo, que consoante a circunstância será de acordo com aquilo que a pessoa alega, terá que ter esse comprovativo, poderá passar por uma declaração médica ou por um outro documento qualquer que que justifique o que a pessoa alega, ou a linha em que ela alega que se enquadra. É um estudo que terá que ser feito caso a caso, ao fim e ao cabo. Sem dúvida. Portanto, apesar de, como digo, continuar a ser a grande maioria a insuficiência económica, e essa não precisa, à partida, não precisa de passar pelo gabinete utente, porque
que a pessoa basta mostrar os basta ir ao balcão, exato, a pessoa vai ao balcão e o colega que está no balcão abre o portal, preenche a informação que está no portal que é pedida, submete essa informação e fica-se a aguardar que aquilo seja, que haja o cruzamento dos dados, o próprio sistema, exatamente, e dá uma resposta, algum tempo depois dá uma resposta. Portanto, aqui isto também nos leva àquela importância de hoje em dia os utentes estarem muito mais preocupados também em manterem em ordem, não é? Exatamente. Mas é mesmo isso, em ordem, a sua situação de cidadãos ativos, porque muitas vezes eu recordo-me, e já me aconteceu imensas vezes, as pessoas tipo mudavam de casa, ficavam desempregadas, eram coisas que aconteciam e não iam alterar a informação qualquer, e ainda há muita gente que acha que não é necessário. Portanto, é muito importante esta questão. É fundamental. Isto digamos, é a parte que nos cabe a todos nós enquanto cidadãos ativos, não é? Fazermos esta manutenção das informações que possuímos enquanto cidadãos ativos no portal das finanças, da saúde, onde estar tudo para depois, como hoje em dia tudo cruza, quando formos precisar de alguma informação do sistema, que esta palavra às vezes faz-me um bocadinho de espécie, porque parece que hoje em dia, e agora eu vou dar uma opinião muito pessoal, o sistema vale mais do que as pessoas, não é? Mas temos que entender que é assim um pouco, porque se não fosse este bendito sistema, que às vezes já me chateou algumas vezes, mas é a verdade, mas que não é muito conhecemos útil. A realidade de cada um. É isso, é verdade. Isso é fundamental, porque assim, mesmo em termos ou da instituição onde eu trabalho, ou qualquer outra instituição, como é óbvio, se nós não soubermos onde é que aquela pessoa mora, não a podemos contactar para nada. Isso se não tivermos um telefone, um telemóvel, um número de telemóvel, um contacto qualquer ele que seja, correto, não chegamos a esta pessoa. E esta Quer pessoa queiramos pode estar a perder uma oportunidade de ter uma resolução do problema seu. Exatamente. Portanto, é a mesma coisa, se mudamos de casa, não é? Provavelmente vamos ao CTT pedir que envie a nossa correspondência para a caixa do correio certa. Para a nova morada, claro. Porque senão vamos perder, com certeza, alguma informação. Sim. E isto é, no fundo, a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu sei que acontece, que acontece com os colegas que estão na retaguarda a fazer, por exemplo, se for preciso desprogramar uma consulta, por alguma razão, e se quiserem contactar a pessoa a dizer, olha, senhora, não venha neste dia, venha no outro, porque entretanto o médico está doente, ou faltou, ou qualquer que seja a razão, pode acontecer. Claro. Ou por outra informação qualquer. Lembrei-me da questão da desprogramação de uma consulta, mas pode ser qualquer outra informação, claro. Pode até ser a marcação, não é? A informação sobre marcação de algum exame ou de alguma coisa. E se não sabemos, ou se vamos à ficha do utente e pegamos no telefone que lá está e contactamos e ninguém nos responde, ou a pessoa já não mora ali. Como é que fazemos? Ficamos completamente sem saber como é que contactamos aquela pessoa. Portanto, há coisas importantes. E de facto, há algumas pessoas que mais ou menos, enfim, vivem sempre na mesma casa, até porque têm casa própria, etc. Mas depois há algum número significativo de população que também muda e flutua, claro, com alguma facilidade. Sim. Então hoje em dia com os telemóveis muda-se o número de telemóvel quase todos os dias, e depois não temos acesso a... Sem dúvida, e eu acho que aqui, como também se prevê num programa como este, as informações são no sentido de dar a conhecer muitos direitos e muitas orientações que muitas vezes as pessoas possam nos conhecer e que são úteis para eles e para cada um de nós, mas também alertar que, sendo cidadãos e sendo pessoas, também é importante termos um papel ativo e não ficarmos só à espera que alguém nos resolva os nossos problemas, não é? Exato. A pessoa tem que dar os seus próprios passos, como disseste há pouco, e isso é fundamental. Estamos aqui para colaborar, para apoiar, para orientar, mas é muito importante também termos uns utentes à altura e que também, enfim, queiram estar também em consonância com todos estes esforços, para que depois, quando formos nesta tentativa de cruzar tudo o que importa para que o resultado seja profícuo ou seja positivo, haja realmente as condições necessárias para que as coisas aconteçam para bem de todos, não é? Exatamente. Não é só um lado a trabalhar, mas sim, todos. Exatamente. Sim, neste caso concreto da passagem de informação, de facto, quando um profissional tenta contactar um utente para lhe dar uma informação,
o profissional faz o seu papel, não é? Tenta contactá-lo. Se tem numa ficha um número de telefone que não existe ou que já está desativado, e quando não consegue encontrar a pessoa, ao fim e ao cabo aqui o prejuízo é da pessoa, não é? É do utente, porque o profissional fez o seu papel, mas se não consegue encontrá-lo, não pode ir procurar na rua, não é? Para saber onde é que ele está, para lhe poder comunicar. Portanto, o prejuízo acaba por ser desta pessoa. Portanto, é fundamental os dados corretos e atualizados, e as pessoas terem esse cuidado. Exato, é fundamental, de facto. Anabela, o assunto está muito interessante, a conversa melhor ainda, mas vamos fazer uma pausa também para dar aqui um pouco de boa música aos nossos ouvintes, está bem? Ok. Então até já. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Português marinheiro dos 7 mares andarilho fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho no meu olhar se lançasse. Que perfeito coração morreria no meu peito. Meu amor na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Que perfeito coração no meu peito bateria. Nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Perfeito meu coração. Bem, estamos de volta com a nossa conversa na nossa tertúlia social. Mais uma vez relembrando que temos hoje connosco a doutora Anabela Ferreira,
uma assistente social com larga experiência e que nos tem estado a partilhar algumas informações importantes e pertinentes sobre o serviço onde tem uma maior experiência, que é o Centro de Saúde, agora chamado Unidade de Saúde de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira, peço desculpa, mas situada em Angra do Heroísmo. A doutora Anabela já partilhou connosco hoje aqui um rol de assuntos muito interessantes, entre eles um bocadinho como ter acesso a esta área do serviço social numa unidade de saúde como esta que acabei de frisar, o encaminhamento, o apoio, as informações, tudo aquilo que o utente pode ter acesso estando em contacto com uma técnica da área social num local como este. Ainda a questão das taxas moderadoras, tão conhecida por todos nós e tão pertinente e importante também que tenhamos informação sobre a mesma, para que quando venhamos a precisar de usufruir dos vários benefícios que possamos ter direito, saibamos aonde e a quem recorrer. Falou-nos aqui do Portal da Saúde, que é um portal onde qualquer utente pode ter acesso, ou em casa ou mesmo no próprio serviço da unidade de saúde. O próprio colaborador que atende pode, através desse portal, dar respostas e apoiar e encaminhar a pessoa. E, em último caso, o encaminhamento para o gabinete do utente, onde, de uma forma mais privada, mais fechada, portanto individual, a pessoa pode colocar questões e receber as respectivas respostas mais enquadradas e adaptadas à sua própria situação, não é assim, Anabela? Pronto. Entretanto, este assunto é um assunto largo, vasto, tem muitas outras questões. Seria interessante termos uma linha aberta aos nossos ouvintes, se calhar, sei que um dia destes, e recebemos algumas perguntas, porque sem dúvida que iam ser imensas, mas como também não queremos estar aqui a massacrar os ouvintes, lembramos-nos de trazer aqui também à discussão um assunto que achamos interessante e que pode ser bastante novo para muitos, pelo menos para mim foi. Chama-se o RENTEV, e isto quer dizer, em termos, portanto, as iniciais, Registro Nacional do Testamento Vital. Anabela, fala-nos disto, por favor, que eu acho que isto é muito interessante e pode ser também interessante para muitos ouvintes que nos estão a escutar agora. Bom, o RENTEV, digamos que é assim, é talvez das aquisições mais recentes que temos em termos de saúde. E, portanto, baseia-se no seguinte: baseia-se numa legislação que já saiu, penso que em 2012, se não estou em erro, e, portanto, digamos que de forma sintética é o seguinte: haverá, ou esperemos que não, mas poderá haver alguma altura da nossa vida em que, por força de alguma doença ou de algum acidente, percamos as nossas capacidades de decisão sobre os nossos cuidados de saúde. E, portanto, o objetivo deste documento é fazer um registro daquilo que nós queremos no momento em que não pudermos decidir, em que não tivermos capacidades de decisão, que essa decisão possa ser feita antecipadamente. Daí chamar-se, portanto, este Registro Nacional do Testamento Vital é a plataforma informática onde ele é registado, e o documento em si chama-se DAV, que é a Declaração Antecipada de Vontade. Portanto, como o próprio nome diz, é, portanto, esta vontade que fica registada, não é? Em que eu própria decido sobre aquilo que me pode acontecer quando eu não puder decidir, por alguma circunstância eu ficar incapacitada para o fazer. Esta legislação já saiu, como digo, penso que em 2012, mas na altura só podia ser feita num documento registado no notário e que ficava na posse da pessoa. Claro que em muitas circunstâncias não seria fácil o acesso a este documento, não é? Quem é que adivinhava que no momento de entrada num banco de urgência, numa situação complicada, que esta pessoa tinha no bolso ou em casa, ainda pior, porque então aí é que ninguém tinha acesso a este documento. E obviamente que surgiu a necessidade da criação de uma plataforma informática onde isto ficasse registado e de acesso ao médico que cuidará deste doente no momento em que isto ocorra.
Daí que essa plataforma foi criada, foi aberta, portanto, ao nível do continente, penso que a partir de 1 de julho do ano passado. A nível dos Açores, portanto, teve-se a fazer a criação de estabelecer desta ligação, e foi aberta no dia 15 de outubro. A partir daí, portanto, as unidades de saúde têm aquilo que se chama um balcão Rentev, que neste caso é da responsabilidade do Serviço Social, onde as pessoas podem entregar este documento preenchido. Neste caso já não necessita do notário, portanto, fazer a validação do documento, porque nós fazemos-lo, as pessoas assinam connosco e, portanto, nós validamos esse documento. Este documento entra então nesta plataforma eletrónica, é validado pelo médico que está destacado também neste gabinete Rentev, e fica registado no processo do utente que ele tem este testamento. Quando, na circunstância que eu referi, em que esta pessoa dá entrada num hospital ou está numa situação de doença em que não tem capacidades decisórias sobre aquilo que poderão ser os tratamentos que lhe vão ser administrados, o médico que acompanha, que abre a ficha deste utente, vai ver, tem um sinal de que esta pessoa tem um testamento ativo, e é obrigatório abri-lo e ver o que lá está escrito e respeitá-lo, obviamente. O que está lá registado. A pessoa escolhe, porque tem várias alíneas que a pessoa pode escolher o que quer e o que não quer. Era um pouco isso que eu te ia perguntar agora. Fala-nos, dentro do que puderes, um bocadinho sobre que decisões as pessoas podem tomar. Por exemplo, as decisões baseiam-se nomeadamente na reanimação, na participação ou não em estudos ou em ensaios, na participação, na possibilidade de se lhe serem administrados algum tipo de medicação experimental. Portanto, é um bocadinho nesta área, porque não tem nada a ver nem com dar órgãos, nada disso. A doação de órgãos é um assunto completamente à parte, não entra aqui. Aqui é especificamente aquilo que vem registado no documento, que as pessoas podem ter cuidados médicos que possam vir a necessitar. Exatamente. Ou como estão em estados menos capazes ou conscientes, poderem vir a ser alvo de algum estudo, participarem em alguma experiência mais clínica, testarem medicação, esse tipo de coisas. Exato. Mais ou a reanimação. Portanto, há uma série de itens que estão lá estabelecidos e a pessoa escolhe se quer ou não. No momento em que isso aconteça, que nós esperemos que não aconteça, não é? Mas que pode acontecer. O médico, quando abre a ficha do utente, daquele utente, há um sinal, portanto, eletrónico, como aquela pessoa tem um testamento ativo, e ele é obrigado a abri-lo e a respeitá-lo. Mas já agora que falaste da questão da doação dos órgãos, e isto não tem nada a ver para este assunto, como tu disseste, e bem, por acaso até pensei que também haveria, que também abrangeria essa área. Então, mas existe também um outro documento qualquer que se pode fazer? Existe também. Um outro documento, portanto, esse documento que existe tem a ver com a doação de órgãos. É assim, quando a legislação foi publicada, portanto, era assim, nós éramos todos não dadores, e quem queria ser dador tinha que se inscrever. Portanto, tinha que preencher um documento a dizer que eu sou dador de órgãos. A certa altura, por várias circunstâncias, o legislador entendeu, e enfim, os técnicos que acompanharam esse processo, que não resultava assim, e portanto essa legislação no fundo foi assim um bocadinho uma troca, não é? E saiu uma nova legislação exatamente com a informação ao contrário, digamos assim, para ser mais simplificadamente falando. E portanto passamos todos a ser dadores, e quem não quer ser é que tem que se inscrever como não dador. E isso chama-se o Renda. Portanto, mas isso é uma plataforma diferente, à parte desta, não tem nada a ver com esta. Ou seja, neste caso é quem não quer ser dador é que tem que se inscrever na renda. Senão qualquer um pode ser é dador. E não precisa da autorização para tal. Não, à exceção dos menores de 18 anos, que os pais é que decidem, obviamente. Ok. Pronto, são informações válidas e que tenho a certeza que se calhar muitas pessoas desconheciam, e que são sempre importantes estar em contacto com elas. Anabela, um bocadinho aqui para fazer também o desfecho e a conclusão da nossa conversa, em termos de, já vimos que em termos de trabalho institucional, tanto aquele que tu tens, e neste momento ainda por cima sozinha, não é? Como já nos disseste, mas mesmo que fosse com outros colegas da área, é realmente uma área muito transversal, é uma área onde
somos chamados, digamos assim, a intervir para deixar o nosso parecer técnico, dar o nosso contributo em termos de encaminhamento ou de articulação, até mesmo, e agora é aí que eu queria tocar, com outros técnicos e outros serviços extra a tua instituição, porque muitas vezes é óbvio, tu falaste há pouco no início da conversa, que é muito importante e cada vez mais, isto é sabido por todos, um trabalho articulado em equipa interdisciplinar e quando falamos assim, estamos também a falar de trabalho em transdisciplinaridade, é realmente muito importante porque aparece-nos um caso. Essa situação é conhecida por um médico, por exemplo. O médico chama-te e detecta a parte que tem que cuidar, da área dele, mas há ali condicionantes sociais que travam em muitos aspectos, digamos assim, o processo terapêutico e de melhora daquela pessoa, ou pelo menos a consecução dos resultados pretendidos para que aquele caso seja um caso de sucesso, digamos assim, que se cuide, que o Serviço Social vai atuar, obviamente, naquilo que for possível no imediato, mas o grande trabalho é a articulação com os colegas fora da instituição. E então aí é necessário e muito, muito, muito importante um trabalho articulado e estreito com outros colegas da mesma área fora da unidade de saúde, também com colegas de outras áreas fora também dessa mesma unidade de saúde. Tem-se encontrado muitas barreiras, tem sido fácil, difícil esta articulação externa ou não? Ou tem sido relativamente positiva e construtiva esta articulação? Eu, pronto, neste caso, obviamente, falo em meu nome pessoal, não tenho encontrado barreiras. Não sei também se é por sermos um meio pequeno, não é? E por quase nos conhecermos todas umas às outras. Eu digo todas, não é? Porque há poucos colegas. É verdade. Mas é assim, de facto, não tem tido grandes problemas desses. Nós sabemos que às vezes, se precisamos de protocolar alguma coisa mais formal, é mais complicado, mas em termos informais, não tenho tido o menor dos problemas. Portanto, qualquer situação em que é preciso ou encaminhar ou alguma informação que é necessária ou perceber algum recurso, não é, que possa existir a mais e que possa ser fundamental para o caso que estamos a acompanhar, com qualquer colega que eu tenha contactado, pelo menos até hoje, tanto das colegas da minha área da saúde, neste caso da saúde, não é? Como as colegas da ação social, como as colegas de qualquer outra instituição. Não tenho tido problema nenhum. Claro que há colegas às vezes um pouco mais simpáticos, menos simpáticos, mais abertos, menos abertos, cada um com a sua forma de ser, claro. Mas em termos de trabalho, em termos daquilo que é a participação e a colaboração, tem sido sempre a resposta tem sido sempre positiva. Não tenho a menor das razões de queixa, nem de ninguém, nem de nenhum tipo de inibição de colaboração, não é? E de articulação. Tem sido, penso que, e também penso também que estou, normalmente quando me contactam para alguma coisa, penso que também colaboro sempre e tento, dentro daquilo que é possível, obviamente, colaborar, compreendendo que às vezes nem sempre é possível determinadas coisas que precisamos, não é? Então, quando falamos na parte económica e contactamos os colegas da ação social, a gente sabe que as notas não esticam e às vezes queríamos uma colaboração, ou precisaríamos eventualmente uma colaboração que às vezes não é possível ser feita, mas tudo aquilo que está em termos da articulação como colegas e com aquilo que é necessário, não tenho a menor. E penso que é o que tem que ser, porque... E é por isso que estamos lá, não é? É isso mesmo, não é? Porque o utente já é tão... Agora vou usar uma expressão, se calhar, que é um bocadinho forte, mas já é tão exposto, não é? Se formos a ver um utente que precisa de ti no centro de saúde, de certeza que precisa da nossa colega na ação social e já precisou da colega do hospital e já precisou... Portanto, ele passa a expressão mais uma vez pelas capelinhas todas, não é? E em todas elas há uma certa exposição da sua vida, dos seus problemas, daquilo que vivencia enquanto dificuldades. Quem somos nós para dificultar mais isso, não é? Acho que é o mínimo. Aliás, eu acho que essa articulação, se calhar essa articulação é fundamental, por exemplo,
para que não seja necessário que esta pessoa dê mais, às vezes, 2 ou 3 passos, que nós aí sim podemos colaborar e dar por ele. E eu quando digo dar por ele é entre aspas aqui, não é? Eu entendo. Mas, portanto, às vezes basta falar com uma colega para perceber alguma coisa que possamos ajudar, sem ser preciso a pessoa estar a expor-se mais e esperar mais 2 ou 3 dias, ou circular ir a um outro serviço, etc. E essa articulação tem acontecido sempre. E é para isso que essa articulação serve, e é nesse sentido que essa articulação tem que ser tida em conta. Tem que ser facilitadora. Respeitada como um processo facilitador. Pronto. Tendo isto, esta parte da conversa, eu vou dar mais um bocadinho de música aos nossos ouvintes, porque eles gostam muito, e nós já voltamos para nos despedirmos. Está bem, Anabela? Com certeza. Então, até já. Certo e sabido, mas então, por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedor caprichoso, no sopro do coração, no sopro do coração, mas nisto o vento sopra doido. Que o que foi do corpo no turbilhão sopra doido. E o
doenças raras. Pois é, e foi um instantinho enquanto passou quase uma hora e estamos praticamente no fim da nossa conversa. Foi um prazer muito grande estarmos consigo, senhor ouvinte, e também com a doutora Anabela, que partilhou connosco muitas informações muito válidas e importantes para que todos tenhamos ao nosso alcance. Ela, em princípio, vai voltar, porque este tema da saúde é um tema que não se esgota num programa e, portanto, fica aqui a promessa que se calhar daqui a uns dias voltaremos a estar com ela e quiçá com mais uma outra surpresa para alargarmos aqui o leque de informações e explorarmos um pouco mais este tema que é tão rico e tão importante para todos, como já disse. Um bocadinho, uma palavra, uma frase para te despedir, Anabela. Pois, como já disseste, eu estaria disponível se for necessário e quando for necessário, com mais algum tipo de informação ou de aconselhamento que possa dar ou que possa trazer. Espero que seja positivo, espero que tenha partilhado alguma informação que possa ser útil e garantir que, obviamente, será sempre esse o grande objetivo do meu trabalho, é comunicar com as pessoas e partilhar com elas aquilo que é importante para elas e para a resolução, ou pelo menos para a tentativa de resolução de algumas questões que as preocupam. E, portanto, quando for necessário, cá estarei, se for possível, não é? Também agradecer teres-te lembrado de mim e teres-me procurado para participar contigo aqui, e agradecer também aos ouvintes que perderam um bocadinho do seu tempo a ouvir esta conversa, não é? E a estar connosco aqui nesta tertúlia tão simpática e que eu reconheço que ainda desconhecia, mas fiquei muito, muito feliz por conhecer e acho que é um trabalho fantástico que vocês estão a fazer. Muito obrigada. Ficamos também muito felizes com a tua felicidade de teres partilhado connosco um pouco do teu tempo. E então, caros ouvintes, prometemos voltar para a semana. Fica um grande abraço e até lá. Tertúlia Social, um programa do Núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas, às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor se é por amor.